Teori Albino Zavascki. Eu nasci no dia 15 de agosto de 1948, na cidade de Faxinal dos Guedes, Santa Catarina. Meu pai se chamava Severino Zavascki. Ele, no começo da vida, era marceneiro. Depois ele foi comerciante e pequeno produtor rural. E a minha mãe foi dona de casa, se chama Pia Maria Fontana Zavascki. Meu pai é descendente de poloneses, meus bisavós vieram da Polônia, mas o meu avô já se casou com uma descendente italiana, a avó Berté. E, então, já o meu pai é meio italiano, meio polonês. E casou, por sua vez, com uma italiana que é a minha mãe, Fontana. Então, eu tenho um nome de polonês, mas eu tenho, com muita honra, na verdade, o sangue mesmo tem mais sangue italiano do que propriamente polonês. Não sei se respondi todos. Perfeitamente, perfeitamente. O senhor é o primeiro jurista da família, ministro? Eu tive um irmão mais velho, nós éramos 7 irmãos, ele faleceu. O irmão mais velho, Olir Zavascki, ele se formou em Direito, também na mesma faculdade onde eu me formei, mas ele foi jornalista o tempo todo. Ele exerceu um período a advocacia, mas o jornalismo que era ele foi jornalista do Diário de Notícias e, ultimamente, antes de falecer, ele era jornalista na RBS, na Zero Hora. RBS, ele atuava em Santa Catarina ou no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul. Ele montou a Santa Catarina, ele ajudou a montar a rede lá em Santa Catarina, mas ele sempre foi ligado ao Rio Grande do Sul, a Zero Hora no Rio Grande do Sul. Antes disso tinha sido o Diário de Notícias, que era dos Diários Associados, bem mais tempo atrás. Ministro, como é que o senhor descreveria a casa onde o senhor cresceu? Sua infância? Bom, eu tenho... A casa onde eu nasci ainda existe, lá em Faxinal dos Guedes. Era uma casa de madeira, tinha conforto básico, uma cidade do interior. Eu não posso me queixar de falta de conforto, embora não tivesse nada dessas modernidades. Eu não me lembro do meu pai marceneiro. Quer dizer, quando eu nasci, o meu pai já era comerciante. Então, nós tínhamos o meu pai tinha o comércio dele numa quadra inteira. Eu me lembro. Era comércio de interior, ele comercializava desde feijão, arroz, açúcar, sal, soda, como tecidos, como balas, leite condensado, que a gente de vez em quando furtava, essas coisas, tudo que esses comerciantes genéricos, um armazém, na verdade ele tinha um armazém. Então tinha o armazém no lado da minha casa. Atrás do armazém tinha um depósito e mais adiante tinha um pequeno silo, que é onde ele estocava lá os produtos agrícolas que ele comercializava também, né? Comprava e comercializava. Então, essa foi a minha primeiríssima infância, até os 7, 8 anos. Depois nós nos mudamos para uma casa maior, uma casa melhor, já. Quando meu pai deixou de ser comerciante, passou a atividade de criar gado, assim, mas não era nenhum grande fazendeiro, pequena escala. Lá em Faxinal dos Guedes, que é o oeste de Santa Catarina. Quando eu nascia, tudo aquilo era o município de Chapecó. Depois foi se desmembrando. E foi se desmembrando até meu pai era
Meu pai ajudou a emancipar lá 2 municípios. Primeiro de Xanxerê, que é um município, imagino que hoje tenha 50 mil habitantes, talvez. E o meu pai compôs lá a primeira legislatura da Câmara Municipal. E depois, e aí eu já me lembro também, quando foi emancipado o Faxinal dos Guedes, que é esse pequeno município onde eu nasci, que hoje deve ter uns 10, 12 mil habitantes. Na época, o senhor se lembra? Não me lembro. Tinha? Mas provavelmente a gente aceitava pouca gente lá. Eu imagino que uns 3, 4 mil habitantes. Visto seu pai ajudou a emancipar 2 municípios, ele chegou a exercer alguma legislatura de vereador? Sim, nos 2. Nos 2? Nos 2. Como é que o senhor descreveria uma espécie de carreira política do seu pai? Eu me lembro de reuniões políticas na minha casa. Ele era do PSD. E ele era muito ligado aos PSD de Santa Catarina, lá no tempo do governador Celso Ramos. Eu me lembro, assim, eu era criança e me lembro das reuniões políticas dele. E mesmo como criança, às vezes, de invadir lá as reuniões de Câmara de Vereadores para pedir alguma coisa. Na Câmara? Lá na Câmara, lá, enfim, aquelas reuniões eram informais, não tinha... Me lembro bem de ter, algumas vezes, ir lá pedir dinheiro, fazer alguma compra. Mas é isso. Depois da primeiríssima infância, já que o senhor estabeleceu esse marco, como é que o senhor descreveria que a sua vida mudou após essa primeiríssima infância? Bom, eu estudei, o curso primário eu fiz lá e, curiosamente, era muito bom o curso primário, no colégio chamado Escolas Reunidas Professor Antônio Cabreira, lá em Santa Catarina, que era dirigido por freiras. E a maioria das professoras eram freiras também. Era um colégio só para meninos? Particular, não, era um colégio misto, mas era um colégio municipal. Existe até hoje, está lá, como colégio municipal, mas não sei porquê, como é que funcionava isso naquela época. A diretor, a diretoria, enfim, os professores eram freiras. E eu me lembro muito bem, gostava de colégio. Enfim. E todas as professoras e diretoras da equipe eram todas freiras. O senhor, podemos dizer que o senhor é um homem de formação católica? Bom, depois disso eu fui, quando terminou lá só tinha primário quando eu fiz. Aí para continuar, eu estudei no seminário, que era em Chapecó, a sede, era 60 quilômetros dali. E como é que eu vou dizer? O seminário era obviamente de padres seculares, né? E a finalidade era realmente formar padres. Mas eu terminei o 2º grau e não continuei. Eu fui para Porto Alegre para fazer vestibular. Também era um colégio de muito boa qualidade, muito boa qualidade. Tanto que eu fiz vestibular, né, numa faculdade muito concorrida, que era a Faculdade de Direito, e sem fazer cursinhos nem nada. Eu fui aprovado direto, porque era boa qualidade mesmo, era muito boa qualidade. Então, vamos dizer assim, eu tive essa formação religiosa, né, mas eu nunca fui assim muito praticante, um religioso muito praticante. Desde aquela época? No seminário a gente era praticante por disciplina assim, normal. Mas depois eu não. Ministro, não tem como fazer mais 1 ou 2 perguntas sobre o seu período de seminário? Não tem como citar a reportagem do Estadão de junho de 2013, onde menciona o time que o senhor ajudou a fundar, onde o senhor é citado como camisa 11 dos explosivos.
Na verdade era o explosivo, era no singular. Alguém botou no plano. É o explosivo. Nós tínhamos uma dissidência lá porque nós tínhamos muita garra e pouca técnica. Então, tinha um grupo que não era escalado na seleção principal. Então, nós fundamos, vamos dizer assim, o explosivo foi os remanescentes, mais ou menos reservas da seleção lá do colégio. Mas nós tínhamos muita garra. E imediatamente foi fundado, em contrapartida, o extintor. E o primeiro clássico foi um desastre. Acabou em pancadaria e acabaram os seus 2 times. Vamos dizer, por interferência dos padres? Claro. Não dava para manter. Foi um episódio, foi engraçado, porque a gente pintava. Nós pintamos as nossas camisas. Né? Nós pintamos as nossas camisas com. Como é que chamava aquilo? Guache? Coisa assim. Tinta guache. Tinta guache. Ministro, o senhor já disse que não era um católico muito praticante e eu queria entender o contexto em que o senhor vai para Porto Alegre. Eu queria entender se o senhor vai para Porto Alegre para fazer vestibular ou para fazer vestibular para direito. Eu fui quando fazer. É que o senhor decidiu fazer direito? Eu fui para Porto Alegre para fazer um vestibular num curso que não fosse um curso científico, porque naquele tempo tinha o segundo grau era o clássico e o científico. Quem tivesse feito o clássico, como eu fiz, estudando latim, inclusive algumas aulas de grego, não tinha como, por exemplo, optar por um curso de medicina ou por engenharia, porque o vestibular não era unificado e eu não tinha condição de ser aprovado. Cada faculdade fazia o seu próprio vestibular. Então eu fiz 2 vestibulares. Eu fiz vestibular para Direito e fiz vestibular para Sociologia. Na época era um curso da moda, nós estávamos em 68. Não, era um curso da moda, era um curso muito procurado. Então, eu fiz vestibular de manhã na Faculdade de Direito e de tarde na Faculdade de Filosofia, onde tinha esse curso de Sociologia. Eu passei nos 2 e optei pelo Direito. Enfim, eu tinha que sustentar. Eu optei pelo Direito, fiz curso de Direito de noite e trabalhava de dia. O senhor trabalhava? Trabalhava desde que fui aprovado no vestibular, eu tive sorte de conseguir trabalhar como office boy, ou estagiário, como quiserem chamar isso, num escritório de advocacia. Já desde o primeiro período? Antes de entrar na faculdade, eu já tinha começado Foi assim que eu passei no vestibular. Entre o período de aprovação no vestibular e o começo das aulas, eu comecei a trabalhar nesse escritório. Você lembra que escritório era? Claro, até hoje me doa muito. O dono do escritório se chamava Luiz Carlos Lopes Madeira, um advogado conhecido no Rio Grande do Sul e no Brasil. Ele foi secretário-geral do Conselho Federal da OAB, hoje ele mora em Brasília. E os outros membros do escritório eram Paulo Odoni Ribeiro. Paulo Odoni Chaves de Araújo Ribeiro. Odoni? É. Ele é muito conhecido, atualmente ele é deputado no Rio Grande do Sul, deputado estadual, foi presidente da Assembleia, foi presidente do Grêmio há muito tempo. Do Grêmio? Grêmio Futebol Porto Alegrense. Perdão. Né? Que ontem ganhou do Corinthians, por sinal. Pequeno parênteses, o senhor é gremista? Hein? O senhor é gremista? Sou gremista, fui conselheiro até o ano passado. E o terceiro integrante do escritório é Manuel André da Rocha, que também é um advogado importante. Ele foi procurador-geral do Estado do Rio Grande do Sul, foi secretário de Justiça, ou da Casa Civil, não me lembro.
acho que foi de Justiça, do governo Guazelli. Enfim, eram esses três, os jovens advogados na época. Então, para mim, foi muito bom. Eu conheci por quem me levou lá para esse escritório, para esse emprego, foi um Frederico Stahl, que era amicíssimo do meu irmão lá. Ele era de Santa Catarina, ele era advogado em Porto Alegre. Chegou a conhecer o Frederico? Não. O Frederico é... Stahl, ele faleceu já. Ele trabalhava, ele era advogado num banco, lá, enfim. E o Madeira, que era o chefe do escritório, conversando com ele, disse que estava precisando de alguém. Foi assim que eu conheci. Ministro, então o senhor ingressa, estamos em 1968, o senhor ingressa na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E antes da gente falar um pouco mais a miúde sobre como foi o curso, etc., como é que o senhor via o Brasil em 1968? Eu me lembro de algumas coisas, assim. Eu vinha do interior, né, e obviamente não tinha nenhuma visão, que se possa dizer uma visão madura sobre o Brasil. Nessa época, antes de começar a faculdade, eu estava muito mais voltada para a minha própria sobrevivência, num sentido amplo, do que o Brasil. Mas logo que cheguei na faculdade, enfim, era 1968, senti já desde o começo o peso do que era a Revolução, enfim, naquela época o movimento estudantil ainda tinha um significado político importante. Então, eu me lembro bem da força, assim. E o Brasil era um movimento militar, né? Quer dizer, o regime militar. O Brasil era isso. Eu não me lembro, assim, do ponto de vista de desenvolvimento econômico, enfim, tudo na minha cabeça e nas minhas circunstâncias se reduzia a esse problema, que era um problema, né, da ditadura. O senhor chegou a participar do movimento estudantil? Levemente, né? Eu morava eu digo levemente porque eu nunca me engajei profundamente. Eu morava numa república, num apartamento com mais 4 colegas, né? 3 estudantes de Direito e 2 estudantes de Medicina. E alguns mais engajados do que eu. E a gente, vamos dizer assim, por lá passavam de vez em quando alguns clandestinos, a gente dava abrigo para eles, mas a gente não sabia quem era, nem quando chegaria, nem quando sairia, a gente não tinha. Mas, enfim. Então a gente se engajava lateralmente. Isso foi por um bom tempo, até que um dia um desses abrigados, vamos dizer assim, foi preso, torturado, e ele tinha uma chave no bolso. E era a chave do apartamento. Então a polícia bateu lá e aí nos levou a todos, né, sábado de noite. Mas sem maiores consequências, ficamos detidos 24 horas, interrogados. Enfim. O senhor dormiu na prisão? Não era prisão, era lá o DOPS, aqui não dá para chamar de prisão, né? Nós ficamos acordados, conversando, não foi propriamente dormir. Mas lá de manhã, enfim, passamos lá uns 24 horas. Como é que o senhor escreveria essas 24 horas? O senhor foi interrogado, além de conversar com... Eu fui interrogado, mas sem grande violência, a não ser... A única violência que eu me lembro é que quando chegamos lá, e quando eu cheguei, porque eu
eu já namorava naquela época, era um sábado de noite. Eu já namorava aquela que depois vinha a ser a minha primeira mulher. Então eu cheguei em casa pela meia-noite, os outros já tinham ido, tinham sido presos. Eu cheguei em casa e abri a porta e estava a polícia lá, com metralhadora, aquelas coisas todas. Então eles me levaram e já não me lembro, era um fusquinha, assim, obviamente sem nenhuma identificação. E claro que a gente, sabendo das histórias do que estava acontecendo nos porões, a gente se assusta, né? E chegando lá no DOPS, né, me levaram para um corredor, eu me lembro dele me empurrado e eu bati com a cabeça num extintor de incêndio que tinha no corredor. Violência foi isso comigo, que eu me lembro. Você lembra de que ano foi? Isso foi em 1970. Alguma outra lembrança particular desse tempo? Bom, de tempo de faculdade tem muitas coisas. Foi um curso bom, a turma era boa. Você não tem lembrança de professores que marcaram? Vários. Vários do Supremo, inclusive. O Leitão de Abreu, Nery da Silveira, Paulo Grossar, grandes professores. Como não existe mais. Como era a sua turma? Muito boa. Eu estudava de noite. A turma tinha o quê? 40 alunos por aí. E tinha um núcleo muito bom, a gente se dava muito bem, saía seguidamente. Alguns amigos que você guarda até hoje? Vários amigos até hoje. Que são os conhecidos aí. Vários foram juízes, se tornaram juízes. Afonso Mota vai ser, talvez, deputado federal agora, foi secretário de Estado, lá do Estado, ele foi jornalista, foi dirigente lá da RBS. Tem vários, né? Vários colegas, mas nenhum assim que eu me lembro que tenham se tornado assim mais conhecido do grande público. A maioria juízes, procuradores, nós seguimos. O curso, ministro, o que o senhor achou do curso de Direito? Bom, as aulas, as disciplinas? Eu não posso dizer que tenha sido um grande aluno, não. Eu tinha alunos, colegas brilhantes, colegas que foram laureados. Por exemplo, o Zezinho Eichenberg, o Jobim deve conhecer. Depois foi secretário de Justiça, agora ele está falecido. Eu era um aluno mediano, eu gostava de estudar, eu tinha essa vantagem de trabalhar durante o dia no escritório de advocacia, isso ajuda muito, essa experiência diária. E tinha uma biblioteca bem razoável no escritório, eu me lembro, por exemplo, do tratado do Pontes de Miranda que tinha no escritório. Então, eu sempre que tinha tempo, eu lia o Pontes de Miranda, eu gostava do Pontes de Miranda e fiquei um admirador do Pontes de Miranda. E o Pontes de Miranda ele é muito, né, ele é polivalente, né, ele ataca em todas as áreas, sempre muito bem e tem um modo de enfrentar os temas de direito importante, que eu acho que é uma qualidade que poucos juristas têm. O Pontes de Miranda ele resolve problemas. Ele é um teórico importante, mas, sobretudo, ele é um solucionador de problemas. Né? Aqueles problemas que ninguém consegue resolver, está no Pontes. Então, ele tem essa grande vantagem. E isso, para mim, foi muito importante. Eu acho que até por essa circunstância geográfica de eu estar com Pontes de Miranda na cabeça praticamente todos os dias, foi um doutrinador que me influenciou muito. E quando o senhor diz o tratado, o senhor se refere ao Tratado de Direito Privado? Exatamente. E os 50 volumes do tratado nunca lhe intimidaram?
Não, não. 61. 60. 60 ou 61, acho que 61 era com o índice, que tinha 60 volumes. Depois eu comprei, ainda estudante, eu comprei a pau e corda, eu comprei o tratado também, pagando em suaves prestações. Tenho até hoje. O senhor atuou nesse escritório até o fim da faculdade? Atuei até o fim da faculdade, mais 1 ou 2 anos depois de formado. Aí eu já estava casado, aí eu montei o meu próprio escritório. Logo depois da faculdade? 2 anos depois. O senhor foi advogar sozinho? O senhor tinha Não, com a minha mulher, que era formado também, e um outro colega, Luiz Souza Costa. Luiz Souza Costa. Também colega de turma? Colega de turma. Sua esposa também foi sua colega de turma? A senhora conheceu na Não, faculdade? eu conheci na faculdade, mas ela era 2 anos mais moderna na faculdade. Diríamos, foi sua caloura? O calor é o do primeiro ano, ela foi mais... Né, ela entrou na faculdade em 1970, eu entrei em 68. Como é que o senhor descreveria esse escritório, a rotina de trabalho? O escritório tinha alguma especialidade? Não, a gente fazia de tudo, a não ser a área criminal. Não. Eu acho que menos a área criminal a gente fazia o que aparecia. Era um escritório pequeno, não, com 3 advogados. E início, né? Isso foi em 74. Depois, em 76, eu fiz concurso para o Banco Central, advogado do Banco Central. E naquele tempo não impedia que a gente advogasse. Então eu trabalhava meio-dia no Banco Central e meio-dia no meu escritório, e a minha mulher tocava o escritório. Depois, mais adiante, ela fez concurso para procuradora do Estado, e aí ela teve que abandonar o escritório porque ela aí não podia advogar. Então eu acabei monitorando o escritório um pouco à distância, já com outro colega, porque eu fui me envolvendo cada vez mais lá na advocacia do Banco Central, eu fui assumindo alguns cargos internos lá que me tomava muito tempo. Eu mantinha o escritório assim um pouco à distância, não, fazendo alguma coisa assim mais importante, mas nada do dia a dia lá. Isso, qual a memória que o senhor tem do seu concurso? Um concurso... Do Banco Central? Caía as matérias que caíam, como foram as provas? Foi um concurso que o senhor fez? Não, eu fiz muito concurso. Nessa época eu fazia vários concursos. Eu fiz concurso nessa época para procurador do Estado, para juiz federal, basicamente os 3. Mas o do Banco Central teve essa grande vantagem os 3 mais ou menos começaram na mesma época, mas o do Banco Central era um concurso de um dia só. De manhã tinha uma prova objetiva e de tarde tinha uma prova discursiva. E foi isso. E terminou logo e eu assumi logo. Eu me preparei bastante para esse concurso, porque eu tinha necessidade. Naquele tempo o Banco Central pagava muito bem, muito bem. E era um Banco Central, isso foi em 76, o Banco Central tinha sido criado não há muito tempo. Era o primeiro concurso que ele fazia, porque o Banco Central foi criado como uma costela lá do Banco do Brasil. Trouxe muitas funções do Banco do Brasil e da antiga SUMOC, Superintendência da Moeda e do Crédito. Então, o Banco Central
começou com funcionários do Banco do Brasil e funcionários da SUMOC. E o primeiro concurso era esse, então eles fizeram um concurso para preencher todos esses cargos. Em Porto Alegre tinha duas vagas para advogado, foi essa que eu fiz. Então assumi, ganhava bem. E os outros 2 concursos, que eu fui aprovado também, procurador do Estado e juiz federal, demorou até terminar. Então, quando saíram os resultados, eu já não tinha mais interesse em assumir. Né? O procurador do Estado não tinha mais interesse, porque naquela altura já era um concurso que impedia de advogar. E juiz federal era um cargo importante, mas pagava muito pouco. Nessa altura eu já tinha 78, acho que foi que saiu o resultado. Eu já tinha um filho pequeno, nasceu em 74, e a minha filha estava nascendo, nasceu em 78. Então não tinha como, eu ia baixar o padrão, não ia ter como manter aquele padrão razoável econômico para manter a família sendo juiz federal. Então eu continuei no Banco Central com o escritório. Isso foi até criar o Tribunal Regional Federal. Nessa época, aí eu já fui para o Tribunal Regional Federal, indicado na vaga de advogados. Eu fui assumir lá a primeira composição do tribunal, na vaga de advogados, e lá encontrei os meus colegas de concurso, que tinham feito concurso lá atrás, nos encontramos lá. Mas eles tinham feito... Eles, juízes de carreira, e eu, não, que não tinha assumido, entrei pelo 5º, nos encontramos, um grupo bom, né? Um grupo de contemporâneos de faculdade, encontrei muita gente, assim foi. Bom, aí entrei, aí mudei a minha vida, aí obviamente a magistratura muda a vida. Ministro, antes de voltarmos a essa parte da mudança que a magistratura fez na sua vida, eu gostaria de pedir um pouco mais de detalhes sobre como é que foi como foi a sua trajetória no Banco Central. O senhor falou que ocupou cargos. Bom, o Banco Central, quando eu entrei, o Banco Central tinha muito pouco trabalho, vamos dizer assim, de contencioso judicial, muito pouco. Porque, não sei se vocês sabem, naquele tempo da ditadura, era um problema entrar com ação contra o Banco Central. Quer dizer, não era... Não era uma coisa assim que se tem essa liberdade de ação como tem hoje. Existia um certo temor. Os próprios funcionários, eu me lembro do regimento interno do Banco Central, tinha uma regra, tinha lá um dispositivo daquele tempo, que os funcionários que acionassem o Tribunal na Justiça, que acionassem o Banco Central na Justiça, aquilo era um fator que impedia promoções. Isso durou muito tempo. Então não tem essa, tinha que resolver as coisas, tinha que se resolver internamente. Então eu não me lembro de ações contra o Banco Central, a não ser algumas coisas assim, muito pontuais. No começo, então, a gente dava muito parecer interno, mas isso foi mudando. Então, logo começou a distensão política, isso foi mudando rapidamente. E foi mudando também porque começaram os grandes problemas no sistema financeiro. Teve uma época que começou uma quebradeira do sistema financeiro, muitas intervenções em grupos financeiros, muita liquidação extrajudicial. Bom, então aí o Banco Central passou a atuar muito mais, especialmente na área com os auditores e os advogados. Então, quando eu assumi no Banco Central, em 76, tinha lá 3 outros advogados em Porto Alegre, ou quatro advogados,
Mas eram aqueles advogados que vieram do Banco do Brasil, eram advogados antigos. Em seguida, eles se aposentaram e eu acabei ficando o mais antigo advogado no Rio Grande do Sul. E por isso que eu assumi a coordenadoria do serviço do Banco Central no Rio Grande do Sul. Logo, 3, 4 anos depois de assumir o cargo. Então, eu comecei a me envolver com esses problemas do sistema financeiro, enfim, em nome do Banco Central. Então, aí a coisa... Enfim, aí eu fui sendo absorvido pelo trabalho no Banco Central. Foi um laboratório fantástico, né? São todos os aspectos, essa atuação, né? na área do mercado financeiro é um laboratório, é um aprendizado constante. Um balanço do Banco Central em termos de a melhor e a pior parte do trabalho. Eu gostava muito do trabalho lá. Gostava muito. E eu fiquei até... Eu gostava muito, embora, como tudo na vida, né, tem o seu ciclo. Lá pelas tantas as coisas começam a ficar repetitivas, aí vão perdendo um pouco a graça. E foi assim. Eu não posso dizer que tenha tido uma coisa ruim assim. Talvez a coisa ruim, a pior de todos, talvez tenha sido exatamente essa parte inicial, porque não tinha muita adrenalina. Para quem vinha de uma advocacia já mais ou menos, né, passar de uma hora para outra para uma advocacia interna, dar pareceres sobre coisas, às vezes, sem muita importância, né, aquela coisa de cumprir tabela. Mas logo em seguida, eu tenho boas lembranças do Banco Central, muito boas lembranças. A advocacia do Banco Central sempre foi exemplar, não? Sempre foi. O Banco Central teve grandes advogados. Eu me lembro que o meu chefe em Brasília era o professor Wilson do Egito Coelho, que era Wilson do Egito Coelho. Ele era o chefe do jurídico do Banco Central em Brasília, era um professor de direito comercial, muito conhecido. E ele era um exemplo para nós. Né? E ele até me convidou uma época para me mudar para Brasília. Foi na época que nós estávamos, que o Brasil estava negociando a sua dívida externa. Enfim, se formou um grupo de advogados para formar um núcleo assim central para coordenar essas negociações. Mas eu não me animei na época a me mudar de Porto Alegre para Brasília, porque eu também sabia que era não tinha, por mais transitório que pudesse ser, não tinha retorno, não. Enfim, aí era mais difícil do que hoje é, se mudar. Tem que mudar a família. A minha mulher era procuradora do Estado, os filhos já estavam no colégio, era complicado. Então eu acabei não aceitando. Mas eu tinha muita admiração por ele e era um trabalho fascinante também, né? Além de ser um trabalho que teria proporcionado experiências assim, na área internacional importante. Mas, sim, apareceu a oportunidade, eu não aceitei, não me arrependo. Mas, não se arrepende? Não me arrependo, não. Embora, como eu disse, a gente tem que fazer opções, não me arrependo. Podemos dizer, em que ano esse convite ocorreu, você se lembra? Eu não me lembro bem, mas era lá por 82, 83, 80, o ano eu não me lembro bem. Depois eu tive um outro convite, quando o doutor Bracher era presidente do banco, também para me mudar para Brasília. Perdão, doutor? Fernão Bracher.
foi presidente do Banco Central. Ele me convidou para chefiar o jurídico do Banco Central em Brasília. E isso foi em 86, por aí, se não me engano. 87. Mas aí eu já estava terminando meu ciclo de Banco Central, eu já estava pensando em mudar de ares, também não aceitei. Agora, eu acho que o convite mais fascinante da época para se mudar para Brasília foi o primeiro, que era participar das negociações com a dívida externa brasileira. Podemos dizer que, então, nessa época, o senhor já era reconhecido como um especialista em direito das finanças públicas? Não, eu não posso dizer que eu seja, né, até hoje, né? Eu era conhecido como um advogado do Banco Central, coordenador lá no Rio Grande do Sul. E, enfim, procurava fazer as coisas que me tocavam da melhor maneira possível. Mas não era especialista, não. Ninguém era especialista em dívida externa naquela época. Tinha que se criar, tinha que se formar. E a ideia era essa, era ter um grupo que acabou sendo formado, um grupo. O Luiz Carlos Sturzenegger, que era o meu colega de concurso, acabou sendo um dos nomes e foi o coordenador desse grupo. Eu não me lembro quem eram os outros, mas eu me lembro que eram 4, ele tinha escolhido 4. E o Luiz Carlos fez um belo trabalho, né? Belíssimo trabalho. Isso, antes de chegarmos na magistratura, o senhor teve também uma carreira docente. Tive. Como é que isso era? Bom, eu fiz concurso para professor de introdução à ciência do direito na Unicinos, na Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Eu lecionei essa cadeira dois anos, eu acho. Depois me licenciei e fiz concurso. Eu estava no Banco Central, eu fiz concurso para Direito Comercial na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E isso em 78, se não me engano. Não, 78 não. Quando é que foi? 85. 85, 86. 78 foram os outros concursos. Bom, mas logo depois eu comecei a lecionar e logo depois o departamento era direito comercial, direito civil, processo civil. E lá pelas tantas eles me escalaram, eu comecei dando aula de direito comercial, mas lá pelas tantas eles estavam precisando de gente no processo civil, que eu gostava, cadeira de processo civil. E logo em seguida eu comecei a trabalhar como juiz, então eu passei a me interessar mais pelo processo civil. E comecei a estudar, enfim, e eu lecionava processo civil. Lecionei processo civil desde então. Lecionei até assumir a presidência do tribunal, 2001. Na presidência eu já comecei a ter dificuldades e depois eu me licenciei, porque não conseguia dar as aulas direito. Depois aí coincidiu com a minha ida para Brasília, para o STJ. Eu fiquei um tempo sem dar aula. Aí até que lá na UNB, né, insistiram muito. E eu resisti o que pude, mas acabei concordando em transferir o meu cargo lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para Brasília. E lecionei na UNB vários anos também, mas também não consegui manter decentemente, né, a minha docência. Acabei me licenciando. Bom, estou licenciado até hoje. Aliás,
em 2012 eu pedi o retorno lá para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, porque eu tinha um projeto de me aposentar e voltar para o Rio Grande do Sul. E nesse meio tempo eu tinha pedido, já estava em andamento esse processo de retorno, surgiu a oportunidade de ir para o Supremo. Então a minha vaga foi para Porto Alegre, mas eu não fui atrás. Estou licenciado, formalmente eu sou professor lá da Universidade Federal. Mas estou licenciado. No STF, mas no que toca à docência, hoje o senhor como ministro do Supremo, sejam os alunos da UNB, sejam os alunos da Federal do Rio Grande do Sul, não estão ávidos para que o senhor não se aposente e volte para as salas de aula? De vez em quando eles dizem isso, né? Eles gostam muito. E eu até pensei em aceitar a proposta de fazer por teleconferência, mas eu não acho que seja uma boa, não. Eu sei, eu acho que o magistério tem que ser ao vivo e a cores, né? Acho eu, pode ser que... Talvez seja uma desculpa para não voltar a assumir assim, esse compromisso. É que lá pelas tantas a gente vai cansando eu acho, dar aula é um compromisso importante, né? Sobretudo porque depende de pessoas que saem de casa, todo dia vão lá para te assistir, vão lá para aprender. Então não dá para deixar o pessoal na mão. Eu tinha horror de professores que me deixassem na mão. Então, melhor deixar para outro. Por isso que eu não voltei ainda. Mas do seu tempo de professor ativo, como é que a gente poderia descrever uma aula do professor Teori Zavascki? Olha, em geral os alunos achavam que eu era bem didático. Eu posso me vangloriar no meu período de professor, ter sido paraninfo várias vezes. E invariavelmente, acho que sem nenhum ano que não fosse assim, de ter sido professor homenageado sempre. Então, eu acho que isso revela que os alunos gostavam das minhas aulas. Eu procurava... Né, eu acho que eu era um professor razoável, assim. Eu procurava respeitar muito os alunos, me preparava para dar aula. E como eu sabia como é que a gente aprende direito, que é realmente juntando o teórico com o prático, eu sempre procurei, vamos dizer assim, tentar reunir com casos práticos. Isso ajuda muito ao aluno a aprender. E, sobretudo, juntar o teórico com o prático, porque a grande dificuldade que existe, eu acho que isso persiste, é uma falha enorme. Hoje as universidades federais fazem concurso, eu sei porque eu presidi uma banca recentemente lá em Brasília, quando eu estava lá ainda, concurso para professor de processo civil. É só professor tempo integral. Ou seja, o professor não pode fazer outra coisa. Um professor de processo civil que só dê aula de processo civil não pode ser um bom professor. Acho eu, não sei como é que vai ser um teórico. É mais ou menos como um cirurgião que dá aula de cirurgia sem poder... Enfim, eu imagino que seja uma coisa assim. Então, eu acho, e procurava fazer isso como professor, juntavam, sempre que possível, o teórico com o prático. E isso torna a aula didática, enfim, e um pouco mais atraente. O prático, então, vinha das suas experiências práticas, num primeiro momento, sim. Banco Central, mais advocacia privada. Sim, sim. Advocacia e mais a magistratura. Acho que ninguém tem mais experiência de coisas práticas do que um juiz, né? E teórico nisso? Tem que estudar, não. Alguns teóricos preferidos, além de Pontes de Miranda, já estão homenageados? Não, Pontes de Miranda foi, principalmente nos meus primeiros anos de estudo, eu gostava muito de Pontes de Miranda. Mas depois, como professor, eu estudei
Não. Professor de processo civil, são algumas obras clássicas aí, os italianos principalmente, que são os nossos grandes inspiradores. E doutrina brasileira, nós temos grandes professores aqui no Brasil, né?